Vamos iniciar então essa série de vídeos onde vamos falar sobre os 22 arquétipos da psique humana, a começar pelo primeiro, que é o mago. Essa série vai seguir a linhagem do tarô, então vamos seguir aqui com os arquétipos do tarô do 0 ao 22. O 0 seria o louco, né? Mas a gente vai começar aqui pelo arquétipo do mago. Arquétipo do mago, esse que se manifesta através da sombra. E quero que você imagine agora, né, conforme eu vou falando as sombras desse arquétipo, você tente imaginar pessoas que têm essa sombra, que estejam na sua vida, ou até se você mesmo tiver sobre esse arquétipo do lado sombra, você vai se identificar agora. E a primeira sombra que a gente tem nesse arquétipo é a manipulação dos outros silenciosamente, né? Então a pessoa que vive esse arquétipo do mago, quando ela está na sua sombra, ela tende a ser uma pessoa manipuladora, onde vai fazer ali com que as pessoas façam o que a pessoa que vive o arquétipo do mago quer, silenciosamente, né? Então a pessoa que manipula ali, sem precisar de palavras, às vezes com atos, né? E isso se manifesta na sombra do arquétipo. Outra sombra também é que a pessoa que vive esse arquétipo finge saber de tudo. O mago a gente sabe que é um arquétipo que detém grande conhecimento, tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual, mas a gente sabe que ninguém sabe de tudo, e a pessoa que vive a sombra desse arquétipo do mago finge saber de tudo, né? Uma outra sombra é que essa pessoa evita conexões emocionais, se tornando frio, apático, e às vezes esse é o preço do conhecimento, né? Você vê que muitas pessoas, muitos cientistas, pessoas inteligentes que vivem sob o arquétipo do mago são pessoas que evitam conexões emocionais, são pessoas mais distantes, que acham que às vezes até as emoções atrapalham o intelecto. E o mago, como busca muito esse intelecto, evita conexões emocionais. Uma outra sombra é que foge da responsabilidade. Tem aquela frase clássica do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o mago acaba fugindo de algumas responsabilidades, tendo grandes poderes que ele tem. Então se torna um ser mais egoísta. E isso é uma sombra que se manifesta no mago de uma forma escrotamente horrível. A gente tem também o isolamento em excesso. Temos aquela figura onde o mago, né, o eremita, aparece no topo de uma montanha, sozinho, isolado, meditando. E isso é muito que acontece com pessoas que vivem à sombra desse arquétipo. É uma pessoa que se isola em excesso, né? A introspecção, o isolamento, né, a solitude, ela é boa em certos aspectos, quando você precisa de um processo criativo, principalmente quando o mago precisa ter um acesso criativo mesmo, ter uma ponte entre o mundo das ideias e o mundo físico. O isolamento é uma das armas, né, para fazer isso, mas o isolamento em excesso ativa também essa sombra do mago, e quando uma dessas sombras se ativa, ativa conforme por consequência, né, todas as outras aqui. Então, tratando uma sombra, você também trata todas as outras. Uma outra sombra que vive no mago é viver no mental. Então ele acaba se distanciando das emoções do corpo físico e vive só na mente, no mundo das ideias. Outra sombra também é abusar do silêncio como arma. A gente sabe que a principal característica do mago é o poder da palavra, né? É a comunicação. Não é à toa que em todas as séries e vídeos que a gente vê sobre magia, sobre bruxaria, existem encantamentos, existem rituais, existem frases, né? Palavras mágicas para ativar feitiços. Então o mago trabalha através da palavra, e quando ele está no lado sombra, ele usa esse silêncio também como uma arma, seja para ferir os outros, ou seja para se blindar também dos outros. Outra sombra é os jogos psicológicos, né? Então a pessoa que está sob o arquétipo do mago, por ter ali uma fácil manipulação sobre os outros, por ser uma pessoa que geralmente entende de comunicação, tende a fazer também jogos psicológicos quando está no lado sombra. Dificulta processos simples, né? Então a pessoa que está no lado sombra do mago, ela vê ali coisas simples e acaba dificultando, deixando complexo simplesmente por entender de coisas complexas. E tem orgulho de parecer inacessível, né? Então o mago, quando está na sombra, vai ter esse ego de ser alguém inacessível, de ser uma pessoa ali que não quer se misturar com os outros, né? Sendo que a gente sabe que no final das contas tudo se resume na unidade, e a gente não tem como fugir a não ser procurar uma solução coletiva para as coisas. Agora vamos para os aspectos de luz do mago, né? E se você se identifica com alguma dessas sombras aqui, você pode tratar elas na psicologia. Você pode procurar um terapeuta, uma terapeuta que melhor te agrade. Você pode buscar o autoconhecimento. E se você busca o autoconhecimento, uma das ferramentas é o mapa arquetípico, né? Patrocina esse canal. Então a gente tem o programa Lenda Pessoal, onde você tem ali o mapa dos 22 arquétipos da personalidade. E nesse mapa você tem
como esse arquétipo se realiza, lado luz, lado sombra, as virtudes, né, que a gente vai falar aqui também. Tem profissões que se conectam com esse arquétipo. A gente tem também no mapa frases de ativação. A gente tem músicas, séries, filmes que ativam esse arquétipo também, que tem personagens com esse arquétipo. E a gente tem ali outras fontes de autoconhecimento. Se você quiser conhecer o programa Lenda Pessoal, o mapa arquetípico, eu vou deixar um link no primeiro comentário daqui desse vídeo, onde você pode clicar e adquirir o seu programa Lenda Pessoal. Então, a luz do mago que a gente tem aqui, né, quando a pessoa age de acordo com o que tem que ser, de acordo com o que a natureza do mago espera, ela vai manifestar os comportamentos do que? De planejar antes de agir. Então, o mago é um ser que exerce muita liderança por ter muito conhecimento, por parecer muito maduro, e é um ser que vai planejar antes de agir. Então, ele tem grandes poderes, grandes responsabilidades e planeja muito bem. Outro aspecto do lado luz do mago é que ele confia na intuição e sabe ouvir o seu silêncio, né? Então o mago vai meditar, vai introspectar muito, né? Vai estar muito sozinho, vai ouvir o seu silêncio e dali vai tirar respostas. Uma outra característica do lado luz é que ele vai transformar crises em oportunidades. Esse eu acho que é um dos aspectos que mais pega quando as pessoas ativam esse arquétipo na sua psique, quando elas começam a vivenciar esse autoconhecimento do mago, transformar crises em oportunidades. Para quem vive esse arquétipo, entende a constância e a inconstância da vida, vai entender que enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenços, né? E a habilidade de venda se completa muito, né? Se caracteriza muito no arquétipo do mago. Então é um ser que transforma crises em oportunidades. Canaliza ideias inovadoras. O mago, como eu falei, ele é a ponte entre o consciente, o inconsciente e o subconsciente, né? Então é um ser que vai estar ali a todo momento tendo novas ideias, é um ser muito criativo. E às vezes uma sombra que se manifesta junto com isso é que é uma pessoa que tem muitas ideias, mas acaba não levando nenhuma para frente. Então é uma pessoa muito empreendedora que está ali sempre fazendo coisas, mas nada realmente frutifica, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa sombra do mago. Tem uma postura de mestre, né? Então quando o mago está no lado luz, por ter muito conhecimento, ele vai ter uma postura de mestre. As pessoas vão ouvir essa pessoa, né, que manifesta esse arquétipo. Domina as palavras, né, como eu já falei. Uma das características principais do arquétipo do mago é o domínio da comunicação. Respeita o tempo certo das coisas. Isso é uma característica muito do afortunado também. O arquétipo do afortunado vai entender muito sobre os ciclos da vida, mas o que acontece é que o mago ele vai respeitar os ciclos da natureza, os ciclos das pessoas, né? As mulheres que vivem o arquétipo do mago vão entender também muito mais, de uma forma mais rica do que as outras mulheres, como funcionam os seus ciclos pessoais, os ciclos da lua, os ciclos hormonais, e respeitar o tempo das coisas, né? Seja o tempo da natureza, seja o tempo de manifestação das coisas que o próprio mago faz na sua vida. O mago também no lado luz é concentrado, observador e calado. São características muito interessantes, né? Ser centrado, observador e calado. Outra característica muito boa do mago também é que ele acessa um conhecimento invisível. Então a pessoa que vive esse arquétipo vai ter sempre aquela sensação de que ela está amparada por algo maior, de que seres estão te ajudando, né? De que seus mentores estão sempre com você e acessa esse conhecimento invisível, né? É muito comum para as pessoas que vivenciam esse arquétipo ter a sensação de que nenhum conhecimento é inacessível, né? Então todo conhecimento aqui é visível, é observado e o mago pode acessar, seja ele um conhecimento terreno ou não. Uma outra característica muito interessante é um foco elevado. Então o mago, quando ele está ali proposto a fazer algo, algo que o domina, algo que o fascina, ele tem um foco onde ele pode ficar horas trabalhando sem se cansar. Isso é muito interessante também do arquétipo do mago. E o último ponto também que eu acho muito bom é que esse arquétipo no lado luz ele evita conflitos. Então o mago, por saber, né, vamos levar o sentido clássico de um mago mesmo da antiguidade, um ser que domina a magia, um ser que domina as ervas, que domina a cura, né? Por ele ter um grande poder e uma grande responsabilidade, ele no lado luz entende que seria injusto ele entrar numa briga com outros seres, ele entrar num debate com outros seres, até porque ele domina a comunicação, ele domina o físico, o mental, então seria um ser que teria vantagem ali em conflitos, e por isso ele evita conflitos. Não por não ser capaz de resolver eles, mas por saber que ao resolver eles de alguma forma pode se ferir alguém. E o mago, por entender o ciclo das coisas, entende também que o ciclo kármico não é muito bom. Então,
Essas são lado luz, lado sombra, né? Já falei pra caramba aqui. A gente segue então trabalhando as virtudes desse arquétipo. Por quê? Uma das principais formas de você ativar essa personalidade arquetípica dentro da sua personalidade é você entender as virtudes desse arquétipo. Trabalhar as virtudes, né, pesquisar sobre as virtudes, entender essas palavras que a gente vai falar aqui, vai te deixar mais próximo de agir como um mago, né? De ter esse arquétipo incorporado em você. Então, trabalhar as virtudes é essencial, e a primeira virtude é a transformação, já que o mago é o arquétipo da alquimia interna e transforma a dor em sabedoria, causa em ordem, ideias em realidade. Então vamos pensar como essa alquimia interna sendo a luz do conhecimento. Quando você joga a luz sobre seus traumas, sobre suas feridas, sobre suas características, habilidades, você consegue vê-las melhor. Então a transformação vem através de buscar a luz. Buscar a luz na simbologia dos arquétipos, né? De Jung também, significa você buscar o sol. Buscar seu sol interior é buscar aquilo que orbita dentro de você, né? Então seu sol faz as coisas orbitarem ao seu redor. Seu sol é a sua essência. Logo, buscar a sua luz é buscar a sua essência, né? Investigar com luz os seus lados sombra é justamente fazer essa alquimia interna, que vai transformar a dor em sabedoria. É importante lembrar também que o mago é um ser muito inteligente, mas geralmente não é um ser sábio, porque é muito diferente, né? Você ser inteligente de ser sábio. Inteligente que vem do inteligere, escolher entre. Então, numa situação difícil, uma pessoa inteligente pode escolher ali a melhor opção, mas uma pessoa sábia talvez nem entraria nessa situação difícil. E transformar o caos em ordem, né? Então, um dos principais exercícios para você ativar esse arquétipo na sua personalidade é simplesmente você arrumar seu quarto, arrumar suas coisas, arrumar suas ideias, arrumar sua casa, arrumar o seu terreno, porque quando você transforma o caos em ordem, você está colocando um pouco da magia interna no universo. Então, a transformação é uma das principais armas para você ativar esse arquétipo dentro de você, seja você transformar o seu ambiente, seja você transformar a si mesmo ou ajudar a transformar outras pessoas. Outra característica importante também é a inteligência criativa, porque o mago é capaz de acessar planos sutis e o invisível e trazer uma inovação concreta, né? Então, como eu falei antes, por dominar a comunicação, e quando eu digo comunicação, eu digo também a linguagem da mente, porque o mago ele vai ativar ali a ponte entre o seu consciente, subconsciente e inconsciente. Todas as suas ideias criativas, inteligência criativa vai estar no seu inconsciente, ela vai subir para o seu subconsciente, né, através de pensamentos e afirmações, e vai se concretizar no seu consciente através da materialização das coisas, né? E o mago vai ter uma inteligência criativa, capaz de acessar o plano das ideias, entender e ser muito criativo, né, à frente das pessoas. Às vezes até aquela sensação de que esse arquétipo lê a mente dos outros e é capaz de materializar as coisas mais rápido do que os outros estão pensando, sabe? Então ele tem uma inteligência criativa muito elevada e uma consciência espiritual que sabe que tudo está interligado e age em harmonia com os princípios universais. Quando você encontra uma pessoa mais experiente nesse arquétipo, geralmente é a pessoa que vai entender muito de hermetismo, vai entender muito sobre religião, sobre ciência, é uma pessoa que tem uma consciência espiritual profunda e sabe que tudo isso está interligado, mesmo sendo campos, né, diferentes da nossa realidade. O mago ele também vai agir em harmonia com princípios universais. Então é muito comum que as pessoas que vivem esse arquétipo tenham uma comunicação e também uma consciência mais elevada para o lado da natureza, para o lado dos animais. São seres que as crianças vão gostar muito, que os animais vão se aproximar. Então quem vive o arquétipo do mago sente, né, essa conexão maior com o universo mesmo, com a natureza, com os ciclos, com os animais e as crianças, tudo que é puro, né, que tem uma consciência espiritual mais elevada, vai se conectar facilmente a esse arquétipo. Uma outra característica muito boa é a autodominância. A pessoa quando vive o lado luz do mago e trabalha as virtudes, ela vai conseguir controlar seus próprios impulsos e emoções para canalizar a energia em direção ao propósito. Então a gente sabe que a energia sexual é uma das energias mais criativas que tem no universo, e a pessoa que vive sob o arquétipo do mago vai entender facilmente isso e conseguir transmutar não só essa energia, mas outras energias também. Então consegue transformar o ódio em combustível, transforma a decepção em combustível, transforma ali qualquer coisa ruim em combustível para o seu processo criativo. E por último, a principal virtude que eu acho que o mago tem, além da comunicação, é a iniciativa, que é o catalisador da mudança, né? O princípio, né? O primeiro agir com sabedoria.
Então o mago ele tem uma iniciativa ali, uma vontade de agir, de começar as coisas, de fazer acontecer, que outros arquétipos vão ter também de certa forma, mas esse é um arquétipo muito interessante, não é à toa que ele é o número 1, né? Então você pega as cartas do tarô, o mago é o número 1, é o primeiro degrau. Então, para seguir na sua jornada de autoconhecimento, você tem que ativar esse arquétipo e você ativa ele tendo a iniciativa. Então, você pode não ter o mago no seu mapa arquetípico, você pode ser uma pessoa totalmente contrária e avessa a esse arquétipo, mas se você trabalhar a iniciativa em qualquer projeto, você está trabalhando uma das virtudes do mago. Então é importante também você saber disso, e se você quiser se conectar com esse arquétipo, tenha mais iniciativa na sua vida, né? E por fim, a gente entra em como se realizar com esse arquétipo, né? A pessoa que vive o arquétipo do mago vai encontrar felicidade como? O mago se realiza quando a sua sabedoria se transforma em serviço. Ele atinge sua plenitude ao perceber que sua missão não é apenas conhecer os mistérios, mas também compartilhá-los de forma sutil, prática e simbólica para transformar a realidade à sua volta. Então, uma das principais realizações do mago é no servir, é realmente no você demonstrar um serviço ali. Tem uma grande gama de habilidades e uma grande gama de serviços também que o mago pode prestar. E ele atinge uma plenitude ao perceber que sua missão não é apenas conhecer os mistérios, né, mas compartilhá-los também. Porque uma das principais palavras do mago é a comunicação. Então o mago se realiza também quando vê sentido profundo em pequenas ações. Quando você traça um plano e divide esse plano em metas, né? E aí a pessoa que vive o arquétipo do mago vai se realizar quando ela perceber que pequenas ações do dia a dia fazem concretizar grandes metas, grandes transformações, grandes magias, né? Então essa pessoa vai ver um sentido profundo em pequenas ações. A pessoa que vive esse arquétipo também é capaz de traduzir o invisível em algo compreensível. Então são pessoas que vão ter muita facilidade para explicar, sejam elas pedagogos, advogados, toda profissão que exige ali um debate, uma trocação de ideia, um pensamento mais profundo, a pessoa vai se beneficiar muito e vai se realizar com essa profissão. O mago também se realiza quando utiliza o conhecimento para curar, ensinar ou despertar, né? Então pessoas ali da área da medicina, pessoas da aula da pedagogia, do autoconhecimento, da espiritualidade, você vai ver muitas pessoas que têm o perfil com esse arquétipo do mago. O mago também tem o seu ambiente, né, ritualístico, ordenado e energizado. É importante que você tenha o seu canto de trabalho, que você tenha a sua mesa, que você tenha o seu quarto, o seu escritório, e que ele seja devidamente ordenado, né? O mago, como eu falei anteriormente, ele transforma o caos em ordem, né? E isso é uma das principais mudanças, né? Transformações do mago. Então, quando você tem um ambiente ordenado e energizado, né, você consegue ritualizar os seus processos, seja eles os processos criativos, seja eles os processos de trabalho laboral. Então, você ter um canto ritualístico, você ter uma forma de fazer as coisas, de trabalhar, vai despertar melhor a criatividade do mago. A gente entra também no ponto que o mago consegue unir a lógica e a intuição de uma forma harmônica. Então você que vive esse arquétipo vai se realizar quando conseguir unir a sua lógica e a sua intuição. O que seria isso, né? Você unir o seu pensamento de planejar, o seu pensamento de ir atrás, de executar, com aquilo que o seu coração pede, né? Então a pessoa que vive o arquétipo do mago, ela vai sentir realmente uma intuição maior, vai sentir pensamentos, às vezes de mentores, pensamentos que seriam intrusivos, né? De uma forma maior, e saber lidar com isso com lógica e intuição, transformar isso tudo numa harmonia, vai realizar essa pessoa que vai conseguir compreender melhor as próprias ideias. O mago também se realiza quando vive com disciplina e propósito elevado. Então, quanto mais bagunçada for a sua rotina, mais você vai tender a viver no lado sombra do mago e ativar a procrastinação. E por último, né, o mago se desenvolve muito com uma rotina de estudos e práticas simbólicas. Isso tudo vai fazer com que essa pessoa que vive esse arquétipo se realize, se sinta feliz e consiga realmente viver o lado luz desse arquétipo, né? Então, se você gostou dessas explicações, se você acha que essa forma de se comunicar e de criar esses vídeos sobre arquétipos faz sentido para você, peço que você considere se inscrever nesse canal e clicar no primeiro link do comentário abaixo para você conhecer o programa Lenda Pessoal com o mapa arquetípico, se conhecer, conhecer melhor a si mesmo. É isso, tamo junto, falou.